Polícia Rodoviária Estadual apreende 200 quilos de maconha. Foi na PR-182, em Lindoeste. A droga estava escondida nas portas, no teto e num fundo falso de uma van com placas de Assunção. O paraguaio Clodoaldo Romero, de 57 anos, foi preso em flagrante. Ele ia levar a maconha para Santa Catarina. O cartório da Terceira Vara Criminal de Foz do Iguaçu é arrombado durante o fim de semana prolongado. A suspeita é de que os ladrões procuravam algum processo criminal que está sendo julgado. O arrombamento foi percebido hoje pela manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar. A fechadura da porta foi arrebentada e as pastas dos 703 processos criminais que estão sendo analisados pelos juízes estavam remexidas. A perícia técnica vistoriou o local e, com a ajuda dos funcionários do cartório, está fazendo levantamento para ver se algum documento foi roubado. Nós tínhamos, por exemplo, dinheiro de fiança que não foi subtraído, tínhamos R$ 1.200. Tínhamos algumas armas que estavam sendo registradas, também não foram mexidas. Houve, sim, um vasculhamento nos processos. A Unioeste está prorrogando até amanhã o prazo para inscrição no vestibular 2001 pela internet. O atendimento está sendo feito nas faculdades em Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão. O endereço é o www.unioeste.br. A consciência ecológica precisa ser incentivada desde cedo. Sabendo disso, os funcionários do Parque Nacional do Iguaçu criaram uma escola para ensinar as crianças sobre a importância de preservar o meio ambiente. Escola diferente. O lugar onde ela foi construída é especial, o coração do Parque Nacional do Iguaçu. Aqui os alunos não aprendem matemática ou português. As aulas só são sobre meio ambiente. Olhos e ouvidos atentos. As crianças têm lições do que fazer para cuidar da natureza. O homem foi cortando, sem pensar no futuro. E aí ele não plantou quase. O que aconteceu? A gente agora tem pouca palmeira. Em cada sala, um assunto diferente. Aqui elas conhecem a reciclagem de lixo. O equipamento que pica papel é o que mais chama atenção. As crianças também aprendem o que não deve ser feito dentro da mata. Uma exposição mostra as armadilhas apreendidas pela Polícia Florestal. Elas ficam sabendo que nesta área de preservação não há lugar para caçadores. Esses alunos são filhos de funcionários do parque e aprenderam com os pais a gostar da reserva. Cuidar da natureza, não jogar lixo no chão, não matar os animais. Acho bonito. Tem as cachoeiras, tem as cataratas, tem os rios. Eu ia cuidar. Se eu tivesse tudo isso, eu ia cuidar. Para muitas dessas crianças, o Parque Nacional é o quintal de casa. Elas já estão acostumadas com as árvores e com os animais daqui. O que os biólogos querem agora é torná-las aliadas na preservação do meio ambiente. Tendo um aliado mirim, às vezes é mais fácil de trabalhar, né? Porque a criança faz um trabalho contínuo, né, em casa. Lucas só tem 5 anos e já entendeu o recado. Eu gosto do parque e cuido bastante dele. Bruna tem 11 anos e mora dentro da Reserva A2. Juntos, pai e filha chegam à escola ambiental para ensinar e aprender a convivência pacífica com a natureza. Ao todo, 70 crianças e jovens vivem no Parque Nacional do Iguaçu. E para aprender a valorizar a própria casa, elas passam o dia com os filhos de funcionários que vivem na cidade. Você gostaria de morar aqui? Por quê? Eu gostaria. Você se sente mais solto. Recebem noções de reciclagem, reaproveitamento do lixo caseiro e descobrem as armas usadas pelo homem para matar os animais. Depois é hora de pôr mãos à obra. Elas mostram com o colorido das tintas tudo o que valorizam na natureza. Uma outra atividade desenvolvida é a trilha de sensibilização. Aqui as crianças precisam encontrar vários objetos estranhos à natureza deixados na mata pelos professores. É um exercício de observação que desenvolve a atenção da criança para as coisas do meio ambiente. Vocês têm que tentar descobrir esses objetos. A gente acredita que fazendo esse tipo de coisa elas se tornem cada vez mais amantes da natureza e com isso preservadoras do nosso espaço. O passeio na mata excita e causa surpresas. Tenho certeza que era uma cobra. Mas isso não é nada para quem vive no parque. Algumas cenas se tornam normais. O que mais que você já viu de diferente aqui? A onça. Você já viu a onça? A onça e os dois filhotes. Uma experiência que toda criança tem o direito de viver.
No final, a certeza de que vale a pena investir nas próximas gerações quando o assunto é preservar a natureza. Não pode matar os bichinhos e tem que preservar a natureza, não poluir. Porque senão a natureza morre e daí não tem mais lugar para brincar. Escola de Educação Ambiental do Parque Nacional do Iguaçu coloca em prática o projeto Manhã Ecológica. Daiane tem 12 anos, filha de um fiscal do IBAMA, há 7 mora dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Preservar o parque para ela é muito mais que desenhar a natureza. Não destruir a mata, preservar, não jogar lixos, assim, não machucar os animais. Marcelo, aos 11, já morou no Parque Nacional e não esqueceu a lição do pai, policial florestal. Tem que preservar aqui que tem muitos bichos, muita natureza, só ter força de vontade. Como Daiane e Marcelo, todas essas crianças que participam do projeto Manhã Ecológica são filhos de policiais florestais e funcionários do IBAMA, que trabalham no Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio da humanidade. A ideia do projeto é ensinar às crianças o que é um parque nacional e, ao mesmo tempo, mostrar qual é a importância do trabalho dos pais delas para a preservação dessa unidade de conservação. Com a ajuda dos monitores, as crianças aprendem um pouco mais sobre a natureza, o que é preciso para preservá-la e como o homem ainda tenta destruí-la através das armadilhas para os animais e o corte ilegal de árvores, além de provocar a poluição. O espanto do garoto é com a quantidade de objetos estranhos à natureza deixados aqui por visitantes descuidados. Um ato que só vai mudar quando a consciência ecológica não for apenas pensamento de ecologista. A importância desse trabalho é justamente fazer com que essas crianças conheçam um pouco mais do Parque Nacional. Muitos moram aqui há muito tempo e não têm, de repente, um conhecimento mais aprofundado de animais que vivem aqui, de tipos de planta e a importância que isso tem para nós. Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, universitários de Foz limpam as margens do Rio Iguaçu e crianças soltam balões com sementes de árvores nativas. As belezas encontradas num simples passeio pelo Rio Iguaçu escondem surpresas nada agradáveis. Anzóis, pilhas, garrafas plásticos e até cadeira são alguns objetos que, sem utilidade, ficam esquecidos e vão se acumulando, comprometendo a preservação da natureza. O pessoal traz o lixo aqui, suja as margens do rio e não tem o trabalho de colocar num saquinho plástico e levar embora. No Dia Mundial do Meio Ambiente, 20 estudantes de hotelaria e turismo da UniOeste fizeram um passeio diferente. Equipados com luvas e muita disposição, eles passaram o dia limpando o rio. Este local, às margens do Rio Iguaçu, está fora da área de proteção do Parque Nacional. Aqui, a pesca é permitida, mas o que turistas e pescadores muitas vezes esquecem é de recolher o lixo acumulado. Um trabalho a mais para os estudantes que não esperavam encontrar tanta sujeira. Antes da gente chegar aqui, nós nem imaginávamos a quantidade de lixo que iríamos encontrar. Se cada um tiver a consciência de que esse lixo não deve ser depositado na natureza, que deve ser armazenado, a situação acho que melhora. É mais para conscientizar mesmo e mostrar para a sociedade que ainda tem solução. Os pescadores reconhecem que o acúmulo do lixo causa sérios prejuízos à natureza. Se todo mundo ajudar a preservar na limpeza, fica melhor, né? Para nós mesmo. A gente vai tentar ajudar a ficar sempre limpo agora. E no Marco das Três Fronteiras, estudantes de Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu comemoraram o Dia Mundial do Meio Ambiente soltando 20 mil balões que coloriram o céu. Em cada um foram colocadas 7 sementes de árvores nativas. O objetivo é ajudar no reflorestamento da região. Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, 20 mil balões com sementes de ipê roxo, árvore símbolo de Foz do Iguaçu, foram soltos no Marco das Três Fronteiras. Os balões eram biodegradáveis e cada um tinha até 10 sementes. No Dia do Meio Ambiente, comemorado ontem, estudantes de turismo e hotelaria da UniOeste deram uma aula de preservação, limpando a margem do Rio Iguaçu. São 20 alunos dos cursos de turismo e hotelaria que estão limpando um trecho de 15 quilômetros do Rio Iguaçu. Futuramente as pessoas tenham mais consciência, né, de cuidar do meio ambiente. E nós, futuros turismólogos, somos responsáveis
por essa conscientização, eu acredito. Nesta área do rio, a pesca não é proibida e é comum a gente encontrar pescadores por aqui. O problema é que a maioria deles acaba abandonando todo o lixo nas margens do rio. O estudante aproveita para orientar o pescador. Muitos pescadores desinformados deixam muitos lixos, principalmente anzóis, linhas de anzol. E queremos deixar esse recado para vocês aí, que dê uma força para a gente, que é devagarzinho assim que a gente chega lá para limpar essa margem. O encanto da natureza se perde no meio de tanto lixo. São latas, garrafas, linhas de pesca e até cadeira. Quando o nível da água sobe, a correnteza arrasta a sujeira para dentro do rio. Uma poluição que a natureza sozinha muitas vezes não consegue degradar. Pilhas no solo, aí tem metais pesados que estão sendo deixados aqui no solo do Rio Iguaçu, né? Saco plástico que não degrada nunca. Cigarro, que demora 20 anos, uma bituca de cigarro para se degradar. A equipe tem o apoio de um barco que passa recolhendo lixo. Depois de 8 horas de trabalho, fica a sensação do dever cumprido. Vale de cada um ter a consciência de que lixo é para ser jogado no lixo, não na beira de rio, em qualquer lugar que não seja o lixo, não na natureza. Nós fizemos um trabalho interessante e prazeroso. O dia não passou. Nós conversamos com os pescadores na barranca do rio, quando encontramos eles. Tem que ter consciência, né? Começam as atividades de mais um ano letivo na Escola Parque de Foz do Iguaçu. A escola fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu e pode atender até 150 alunos, entre crianças, professores e profissionais ligados à educação ambiental. A aula inaugural de hoje contou com a presença dos diretores de escolas municipais da cidade. Eles conheceram projetos desenvolvidos dentro da reserva. Alunos de Foz e de outros municípios da região podem visitar a escola e participar de passeios pelas trilhas, além de aprender lições de respeito à natureza. Como preservar o meio ambiente, reciclagem, papéis, alumínios, tem o conhecimento de trilhas, de árvores, do próprio parque. Eu acho que a lição maior é a preservação. Professores participam da primeira aula na Escola Parque. O local, que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, já foi uma escola comum. Agora vai servir de sede para projetos de educação ambiental e cursos de capacitação. Professores das escolas públicas municipais de Foz do Iguaçu foram os primeiros a participar das palestras na Escola Parque. A aula inaugural marca uma nova fase da escola, que há 2 anos deixou de funcionar como escola de ensino regular. O prédio, que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, foi reformado e reestruturado para ser um local de apoio à educação ambiental. É uma das poucas escolas nesse modelo no Brasil e a única dentro de um parque nacional. Então vamos tentar conscientizar os alunos que normalmente vêm visitar o parque e capacitar e criar um programa de educação realmente com os professores, principalmente de Foz do Iguaçu, mas também de todo o entorno. A expectativa é que passem pela Escola Parque este ano mais de 20 mil pessoas, entre professores e alunos da região. 4 funcionários vão ficar responsáveis em receber os visitantes. A ecóloga Carla Campanha já trabalhava no projeto o ano passado e garante que os participantes saem do local aprendendo a respeitar a natureza. Isso a gente vê em um dia de aula, de ir na trilha, já pôr o papel de bala no bolso, de ir no ônibus, já irem conversando, musiquinhas, a gente já nota a diferença. Alunos das escolas públicas e particulares de Foz do Iguaçu participam de um concurso que quer despertar nas crianças o interesse pela preservação do meio ambiente. Quem fala sobre o assunto é a professora da Escola Parque de Educação Ambiental, Roseli Dalin. Boa tarde, Roseli. Boa tarde. Roseli, qual que é o objetivo deste concurso? Bom, o objetivo, o nome do concurso é Reciclando Nossos Hábitos. E o objetivo é fazer com que os alunos, ao trabalhar com o assunto de reciclagem, comecem a pensar na sua ação no meio ambiente e eles também produzam alguma coisa mostrando a reflexão que eles fizeram sobre esse assunto. Então, os professores trabalham com os alunos já esse assunto
Então, eles produzindo o material, eles têm a chance de mostrar o que eles aprenderam também. A preocupação é com relação ao lixo. Você acha que todo esse trabalho ele vai surtir efeito na vida depois dessas crianças, na produção menos produção de lixo? Olha, a gente tem a ideia de que trabalhando com as crianças, elas consigam se tornar adultos mais conscientes em relação a esse assunto. Então, o objetivo de trabalhar com as crianças é que elas já comecem a incorporar essa questão da diminuição da quantidade de lixo, na compra até de alguns produtos, como eles fazerem para escolher o que é melhor, o que produza menos lixo, para justamente ele poder já ter uma ação futura melhor em relação ao meio ambiente. E vai haver uma preparação para que esses alunos, com palestras, para que esses alunos façam esses trabalhos para o concurso? Olha, os professores, eles trabalham sobre esse assunto. A Escola Parque, ela pode ir nas escolas, fazer trabalho com os professores, com os alunos, divulgando o assunto. A gente pode fornecer alguns materiais sobre esse assunto também, para que seja feita toda essa discussão com as crianças e depois eles possam produzir o material. E até quando eles podem produzir esse material? A gente está lançando o concurso nessa semana, que é a Semana do Meio Ambiente. Eles têm tempo até o dia 29 de junho para produzir o material, e a entrega da premiação, que vai ser premiados tanto os alunos como os professores, vai ser no dia 13 de julho. E cada escola vai participar com quantos trabalhos? Cada escola pode participar com 5 trabalhos em cada categoria. Então, a gente colocou 4 categorias de participação. Educação infantil e primeira série podem produzir desenhos. Segunda séries podem produzir frases, terceira série poesias e quarta série textos. Então, cada escola dentro de cada categoria pode enviar até 5 trabalhos. Muito obrigada. Professores da Rede Municipal de Ensino participam de cursos sobre educação ambiental na Escola Parque, em Foz do Iguaçu. Tudo o que eles aprenderem vai ser repassado aos alunos. Lixo pelo chão, dentro de rios e cachoeiras. Cenas como estas são comuns. O homem parece que ainda não aprendeu a respeitar a natureza. Para que as agressões ao meio ambiente diminuam, uma das soluções, segundo os ambientalistas, é educar as crianças na própria escola. E para fazer este trabalho, quem volta hoje à sala de aula são os professores. Eles participam de um ciclo de cursos dividido em 7 módulos, que vão de educação sobre a fauna e a flora a oficinas de reciclagem de lixo. O projeto é realizado na Escola Parque, que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Biólogos, veterinários e ambientalistas são os responsáveis pelas palestras. No final dos cursos, os 85 professores da Rede Municipal de Ensino vão repassar tudo o que aprenderam aos alunos das escolas em que trabalham. Por enquanto, eles aproveitam para ficar bem próximos da natureza. Desde pequenininho, a gente mostrando para eles a importância, eles vão se tornar cada vez mais cidadãos conscientes da importância de preservação do meio ambiente. Um dos assuntos polêmicos dessa semana foi o fechamento da Estrada do Colono, e toda a discussão gira em torno de preservação do meio ambiente. E é lá no Parque do Iguaçu, bem perto das cataratas, que os professores da região de Foz voltam a ser alunos. Eles aprendem na prática o respeito à natureza. E é uma lição que vai ser levada às crianças nas escolas. Os professores aprendem um pouco sobre o comportamento dos animais e a ação dos caçadores. Eles costumam furar, atirar nessa região do animal, realmente. Então aqui dá para ver o buraco dos tiros, né? Caminhando pelas trilhas, eles conhecem plantas, árvores centenárias, que eram comuns na região e que hoje são encontradas apenas nesta área de preservação permanente. Os biólogos explicam como capturam os animais para fazer as pesquisas. No final tem uma tela e tem uma outra parte da armadilha. Lá fica ou galinha ou coelho que nós usamos. A maior parte das vezes, para atrair os bichos, sempre vivo. Estes alunos são de 12 municípios vizinhos ao Parque Nacional do Iguaçu e estão aperfeiçoando os conhecimentos sobre meio ambiente na Escola Parque, que fica próxima às cataratas do Iguaçu. Além de levar para a sala de aula o que aprenderam durante o curso, cada professor assume o compromisso de desenvolver um projeto sobre meio ambiente na escola em que trabalha. Muitas vezes eles têm a ideia de que os problemas ambientais estão muito distantes deles. E eles, com esses projetos, eles podem ver que no dia a dia, na realidade deles, eles podem interferir também, buscando uma melhor qualidade de vida. A professora Maria Helena da Silva mora em Foz do Iguaçu há 15 anos.
e não conhecia as trilhas do parque. Sensibiliza bastante a gente, porque a gente não tinha o saber desse trabalho maravilhoso que é escondido, né, oculto. Eles trabalham em silêncio, né, e mostrando para nós qual é o trabalho deles, que é muito importante. Plantas nativas e medicinais que existem dentro do Parque Nacional foram tema de um curso para professores das escolas municipais da região. A turma, formada por 85 professores, está frequentando o curso sobre meio ambiente. As aulas são na Escola Parque. Os professores percorrem as trilhas, conhecendo plantas nativas e medicinais na floresta do parque. Alguns cogumelos têm propriedades medicinais também. Tem até um bem parecido com esse que está sendo pesquisado na cura do câncer. No curso são repassadas informações sobre a mata, a importância da preservação das plantas e os cuidados com o meio ambiente. Os professores irão transmitir as orientações aos alunos, desenvolvendo projetos de conscientização. Foge um pouco da teoria, né, dos livros, e nós vamos ter condições de falar melhor sobre esse assunto também, né, com as crianças. Eles vão viver que no dia a dia, nas ações deles, eles estão contribuindo para a melhoria do meio ambiente, do espaço onde eles vivem e, consequentemente, do ambiente como um todo. E professores da Rede Municipal de Ensino participam de um curso sobre manipulação de plantas medicinais no Parque Nacional do Iguaçu. Então tem que pegar plantas que tenham as folhas assim mais natura possível. A fitoterapeuta Margarida Rossini fala sobre as propriedades das plantas medicinais e ensina esse grupo de professores a transformá-las em remédios nas escolas. Esta planta, conhecida como erva do colégio, é um antibiótico natural, usado no tratamento de inflamações no útero e no ovário. A especialista mostra como preparar o chá. Despeje a água quente, já fervida, né, para não ferver a planta e aproveitar o máximo das substâncias químicas existentes nela. Bom, esse curso é ótimo, né? Porque a gente sabe que a necessidade das plantas medicinais é muito grande. Hoje em dia os medicamentos estão muito caros e nós sabemos que a maioria da população, às vezes por causa de uma dor de cabeça, uma dor na barriga, alguma coisa, pode se medicar com chá. O curso acontece na Escola Parque, no Parque Nacional do Iguaçu. Nesta etapa, participam 25 professores. Os conhecimentos adquiridos aqui serão repassados aos alunos das escolas municipais dentro do processo de educação ambiental. Uma das tarefas do grupo é desenvolver projetos nas escolas, melhorando a qualidade de vida da comunidade através da medicina alternativa. As pessoas têm que ter conhecimento, saber que realmente está usando a planta certa, que ele precisa. A patologia ou a doença que ele vem tratando tem que ter um diagnóstico médico para saber que realmente a finalidade dessa planta é para tal doença. A escola, que fica no Parque Nacional do Iguaçu, está promovendo um curso de educação ambiental para professores da rede pública e particular de Foz do Iguaçu. O conteúdo é a importância de se preservar a mata que forma o Parque Nacional, que hoje representa 80% de toda a vegetação nativa do Paraná. E ainda um curso sobre a utilização de plantas medicinais. Uma visita diferente para discutir educação ambiental. Professores das escolas municipais de Foz do Iguaçu conhecem o aterro sanitário da cidade, que recebe todo o lixo produzido pelos moradores. A professora Ingrid Funk ficou impressionada com a quantidade de lixo que chega ao aterro sanitário em Foz do Iguaçu. Os caminhões despejam 160 toneladas de resíduos por dia. Eu não conhecia o lixão da cidade de Foz do Iguaçu e acho que isso, às vezes, para nós professores, isso não é bom, né? Porque nós, pelo menos, temos que ter uma certa consciência para a gente poder passar para os nossos alunos. Porque como que a gente vai trabalhar reciclagem ou educação ambiental sem conhecer o nosso próprio lixo que a gente produz, se é bem separado, se não é. Na escola onde ela dá aula, os alunos já sabem a importância de separar o lixo orgânico do que pode ser reciclado. Ingrid é uma das 85 professoras da rede municipal que participam do curso de destinação do lixo doméstico. Os professores estiveram hoje no aterro sanitário. Durante a visita, conheceram o trabalho arriscado dos catadores, que dividem espaço com as máquinas à procura de plástico, alumínio e papelão.
Eles observaram ainda a forma que o lixo é depositado e coberto pela terra. Os professores tiveram uma lição de ecologia, que logo vão repassar em sala de aula. O conhecimento é que se gera resíduo, ninguém foge à regra, todo mundo produz meio quilo de lixo por dia, todo mundo transfere a responsabilidade para o poder público, não se conhece a destinação final e não se conhece o trabalho que é numa destinação final. O professor muito mais conscientizado, ele facilita em transferir esse conhecimento dele para os alunos, ou seja, que é importante se reduzir, se reciclar e se reutilizar. É aula de educação ambiental. Professores de escolas municipais de Foz do Iguaçu visitam o lixão da cidade. Toneladas de lixo. E onde depositar tudo isso? Em média, cada brasileiro produz por dia meio quilo de lixo. Foz do Iguaçu produz diariamente 160 toneladas de lixo. São plásticos, vidros e todo tipo de material orgânico. Um dos maiores problemas ambientais desse século é a única fonte de renda de Maria da Silva e dos 3 filhos que a catadora sustenta. Eles falaram, que todos os municípios, os estados tinham que ter um centro de reciclagem, Faz tempo que nós estamos esperando isso aqui. Professores de escolas municipais estão vendo de perto a realidade do aterro sanitário da cidade. A tarefa faz parte de um curso de educação ambiental promovido pela Escola Parque. Um técnico do IAP orienta o grupo. O grande problema do pneu é que ele é formado do quê? De aço, de nylon, de borracha. Não deveria estar aqui, ele deveria ser aproveitado. O objetivo da visita é sensibilizar os professores sobre a destinação correta do lixo, lição que deverá ser aplicada em sala de aula. A partir do momento do curso de hoje, dá para a gente trabalhar com os alunos a separação do lixo, Porque pelo que eu estou vendo ali, se fosse separado o lixo, não teria tanto trabalho para o pessoal ali que vive disso. O que nós queremos com a visita dos professores, com esse curso, é justamente mostrar que não existe metodologia do mundo que resolva essa situação sem a participação do gerador. Foz do Iguaçu não tem coleta seletiva de lixo. 35% do material depositado aqui é reciclável. Mais conscientes, os professores descobrem que a responsabilidade de manter o ambiente longe da poluição também é da escola. Senti assim no dever de orientar os meus alunos no sentido de que eles também têm parte nesse processo aqui. Nós vamos passar para os nossos alunos que depende deles também para que isso aqui acabe. Na escola que fica no Parque Nacional do Iguaçu, professores aprendem mais sobre a preservação do meio ambiente. Eles participam de oficinas de reciclagem de lixo. Cola, papel, tampas e garrafas plásticas de refrigerante. Aos poucos, estes materiais vão ganhando forma de bonecos e fantoches. Um outro grupo fez canudos finos com folhas de jornal. Com atenção e paciência, os rolinhos vão sendo unidos. São materiais recicláveis que viram arte. Com um pouco de criatividade, o lixo pode se tornar matéria-prima para o artesanato. O que estes professores estão aprendendo aqui será levado para os estudantes em sala de aula. Essa consciência tem que vir das crianças, porque acho que as pessoas mais velhas não tiveram essa oportunidade. Então a gente tem que aproveitar isso com as crianças, passar para elas, para que elas possam até mesmo passar para os pais e que daqui 10, 15 anos a gente tenha outra visão. Roseli Dorst é professora de 76 alunos em uma escola do Jardim Santa Rita de Foz do Iguaçu. Ela diz que as crianças gostam de aprender coisas novas. Para ela, trabalhos manuais podem se tornar uma opção de lucro para várias famílias. Eles estariam em casa junto com os pais trabalhando para ajuda na renda familiar e ainda o mais importante, que eles ficam em casa e não vão para a rua, O reaproveitamento do lixo doméstico é uma das aulas do curso de educação ambiental na Escola Parque. Os alunos são 80 professores da rede pública de ensino dos 11 municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu. Só recebem o certificado aqueles que estão desenvolvendo projetos ambientais nos colégios em que trabalham. O Paraná se vê na RPC.